Querida irmã, querido irmão em Cristo, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o enorme amor de Deus Pai e a sempre presente comunhão do Espírito Santo seja com você, com todos os seus familiares. Quero convidar você para participar da oração do dia, hoje sob a minha responsabilidade, Pastor Klaus, aqui na Paróquia Leste da Grande São Paulo. 2 versículos bíblicos que constam nas senhas diárias. Senhas diárias é um livrinho que nós temos na Igreja Luterana que nos auxiliam a pelo menos ler 2 versículos bíblicos por dia. É muito pouco, não é verdade? Mas eu acredito que quando a gente faz isso, nós acabamos permitindo que a palavra de Deus faça diferença no nosso dia, seja quando a gente o faz na leitura de manhã cedo ou no final do dia. A palavra de Deus sempre tem algo importante a nos dizer. E olha que coisa mais linda o tema de hoje. Perdão. Sim, nós somos seres que sempre de novo insistem em cair no pecado, em fazer coisas erradas, em pensar coisas erradas, em deixar de fazer coisas certas. A Bíblia chama tudo isso de pecado. Pecado é qualquer situação onde nós erramos o alvo. Existem vários alvos na nossa vida. E não quero dizer que um seja mais importante do que o outro, mas, por exemplo, um alvo é Deus na nossa vida. E quando erramos este alvo, deixamos Deus de lado, estamos pecando. Outro alvo na nossa vida é a pessoa que Deus coloca ao nosso redor, ou melhor, as pessoas, no plural, o nosso próximo. E quando a gente não consegue perceber o nosso próximo e as suas necessidades, então nós estamos pecando. Às vezes a gente percebe a necessidade e não faz nada, estamos pecando. E também, muitas vezes, passam por nossa cabeça, nossa mente, nossos pensamentos, coisas que não deveriam. Coisas que jamais verbalizaríamos, colocaríamos em palavras. E quando a gente permite que esses pensamentos continuem na nossa cabeça, estamos errando o alvo, sim, estamos pecando. Muito bem, você já percebeu que você, assim como eu, é um grande pecador. E aí vem os versículos bíblicos para o dia de hoje que diz: feliz a pessoa cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Passa uma borracha. Eu gosto de dizer que quando alguém faz uma coisa errada na nossa vida, o que a gente faz? A gente pega um papel, pega um lápis, aponta bem o lápis para ele ficar bem pontudo e escreve com toda a força naquele papel. E aí, quando a gente vai tentar passar borracha, a gente até atira o grafite do lápis, não é verdade? Mas continua no papel marcado aquilo que a gente escreveu com tanta raiva e com tanta força. Deus, sim, anota os nossos pecados. Ele pega um papel e um lápis com a ponta bem redondinha e bem levezinho ele vai anotando aquilo que fazemos de errado. E aí ele nos escuta em oração, clamando a ele que nos perdoe. Ele então pega a borracha, apaga e não dá para ver nada daquilo que foi anotado. É lógico, não é bem assim que funciona, mas só para você entender a diferença. Como nós anotamos na nossa vida as coisas erradas que os outros fazem e como Deus anota os nossos erros na nossa vida. E aí vem do Novo Testamento, palavras do apóstolo Paulo. Por que Deus anota daquele jeito? Está aqui a resposta, né? Colossenses capítulo 1, versículo 14 diz: é Jesus Cristo quem nos liberta. E é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Simplesmente porque Jesus morreu na cruz por causa dos seus e dos meus pecados e em favor dos seus e dos meus pecados. E por causa disso, então, ali, nesta atitude, nesta ação, nesta morte e ressurreição, por detrás disso há muito amor divino. Amor divino que às vezes a gente nem consegue conceber na nossa mente. É por isso que eu disse, o amor de Deus é tão grande que ele anota de um jeitinho que dá para pagar e não dá para ver mais nada. Que a gente possa ter certeza desse perdão ilimitado que Deus em Jesus Cristo nos concede a cada dia. E aí eu escolhi uma música para terminar, é o número 38 do nosso livro de cantos, Se na Maior Angústia. A letra é de um pastor luterano, ele também foi professor na Universidade de Wittenberg, Paul Eber. Ele viveu entre 1511 e 1569, em outras palavras, meio que no tempo de Lutero, né? E a melodia é de um
musicista reformador, então presbiteriano, Louis Bergois. É meio difícil de falar, é meio francês o nome. Ele também viveu na mesma época, 1510 até 1561. Então diz a letra o seguinte: se na maior angústia e cruz nós não podemos ver a luz, se não há quem estenda a mão e dê conforto ao coração, então chegamos, Deus, Senhor, a Ti, com toda a nossa dor. De profundeza e escuridão, em Ti buscamos redenção. Terceira estrofe vai dizer: pois a palavra de Jesus, o sangue que verteu na cruz, concede indulto, remissão e sempiterna salvação. Buscamos, pois, refúgio em Ti, na dor que nos aflige aqui. Em abandono, em aflição, ampara-nos com Tua mão. Nosso pecado pesa em nós. Ó Cristo, não nos deixes sós. Liberta-nos de todo o mal, por Tua graça perenal. E a última, sexta estrofe vai dizer que assim possamos com fervor graças render a Ti, Senhor, findando a peregrinação em obediência e submissão. Eu desejo a você uma abençoada segunda-feira, uma abençoada semana. E amanhã você pode novamente ouvir, agora por parte de um outro colega do Sino do Sudeste, a oração do dia. Um beijo no seu coração e não deixe de ouvir a oração do dia de amanhã e de toda esta semana.